Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. Quero convidar, por gentileza, Ana Sampaio, coordenadora do Núcleo da Agroligadas Cuiabá. Por gentileza, seja bem-vinda. Não sei se todo mundo conhece o movimento Agroligadas. É um movimento de mulheres ligadas ao agro e não só produtoras rurais, né? Então, tem advogadas, tem jornalistas, administradoras, enfim, todas as profissões de mulheres que estão ligadas ao agro. E nesse movimento surgiu justamente por essa dor do material escolar, né? Então, a Genia, nossa presidente, também está ali. E por uma questão que estava no material escolar da filha dela, ela se incomodou e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer ações de comunicação, fazer ações de educação e mostrar que o agro mudou muito, né? Que o agro não é mais esse agro só vilão que todo mundo coloca em todos os lugares. Seja, né, a gente falando de comunicação, seja no noticiário, seja nas redes sociais, ou seja no material escolar, enfim, a gente acaba dando mais ouvidos e olhos para quando é negativo, né? E sempre o que sai com maior volume é aquilo que se fala de negatividade do setor produtivo. Então, o movimento Agroligadas aqui em Cuiabá tem um pouquinho mais de um ano. A gente está em 15 núcleos espalhados pelo estado e também em outros estados do país. Começou aqui no município de Campo Verde. A gente já está de norte a sul do estado. Estamos de norte a sul do nosso país também. E sempre pensando em aumentar e agregar mais pessoas. Então, se você também, que é uma mulher que trabalha no agro, é de alguma empresa que está por aqui, procure a gente no final, entra agroligadas.com.br ou @agroligadas, você pode fazer parte do movimento. E, para quem não é, vocês são nossa razão de existir. Então, o movimento Agroligadas só existe porque tem pessoas da cidade que não estão ligadas ao campo. E aproveitar que aqui na Expo Agro, a gente está com 3 ações, né? A primeira, nós trouxemos 60 crianças de uma escola pública chamada Santa Cecília, uma escola municipal aqui de um bairro aqui próximo, para conhecer um pouquinho mais da pecuária. Então, foi o projeto De Onde Vem Pecuária. A gente tem vários projetos, então, lá no nosso site, agroligadas.com.br, vocês podem conhecer melhor. E eles entenderam um pouquinho mais que não é só leite, que não é só carne, mas que tem medicamentos, creme de cabelo, extintor de incêndio, enfim, uma infinidade de subprodutos que se utiliza alguma parte do boi, né, que a gente sempre costuma dizer, do boi só não aproveita o berro. Eu falo que agora aproveita, que a gente grava no WhatsApp e manda, né, para alguém o berro do boi. E aí depois eles conheceram os animais, enfim, tiveram uma manhã de bastante aprendizado para fora da escola. E a gente faz essas ações. Sobre comunicação, a gente sabe que tudo é comunicação, né? Então, uma palestra como essa é uma comunicação, né? E no dia 19, a gente vai estar também num talk de comunicação falando sobre a importância da comunicação do agro, que o agro está com as porteiras abertas e que está esperando todo mundo para conhecer um pouco mais. Gente, aproveitar, eu vou chamar vocês para sentarem mais aqui na frente, quando a nossa palestrante começar, para ficar mais aconchegante, tá bom? Eu tenho alguns agradecimentos, mas já estou terminando para fazer. Estou ofegante por causa dessa criança que está aqui. Agradecer ao Sicredi Ouro Verde, que é nosso apoiador, nosso parceiro. Instituto Mato Grossense da Carne, né, o IMAC, que também está nos apoiando nessas 3 ações. A ProSoja Mato Grosso, né, que é a maior associação de produtores do país, com mais de 8.000 associados. E a Acrimate, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, e Nelore Mato Grosso, e também agradecer especialmente o Sindicato Rural, a Expo Agro Cuiabá, que nos abriu as portas para que o movimento Agroligadas tivesse presente nessa edição aqui da Expo Agro. Bom, é isso. O último recadinho, tem uma moça lá no início, que está com um LED bem grandão, que às vezes assusta a gente. Mas é um brinde que a gente quer oferecer para vocês, um copo personalizado. Então, se vocês depois quiserem passar lá, tirem uma foto e depois elas vão entregar o copo personalizado para vocês, tá bom? É isso, muito obrigada. Obrigado, Ana. Sem dúvida alguma, as mulheres são muito bem-vindas em qualquer setor, né? Todos já sabem
que mulher de lugar é onde ela quer. É ali, é aqui, pronto. Então, foi muito bem dito, né? E a Agroligadas não é só direcionado às mulheres do campo, às agricultoras, agropecuaristas, mas sim em todos os setores. Convido, então, por gentileza, Guilherme Gimenez, analista de sustentabilidade e cooperativismo do Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? De uma maneira bem breve, eu gostaria apenas de apresentar um pouco do que é o Sicredi, o que é o modelo cooperativo de crédito, que às vezes muitas pessoas ficam na dúvida, é um banco, não é um banco, como eu faço para participar? Já escutei muito de isso é só para ricos, então nós gostaríamos hoje de trazer aqui para vocês um pouquinho do, principalmente, o que é o nosso propósito, como instituição financeira cooperativa. Existe essa diferença e eu mostro em breve para vocês. Mas o propósito do Sicredi nada mais é do que construir juntos uma sociedade mais próspera. E por quê? Como isso acontece? Rapidinho, só lembrando, né, em tempos antigos, e você aí se esforce para lembrar da sua época de escola, que em algum momento tu viu sobre Revolução Industrial, lá em 1800 e tarará. Acontece que nessa época, então, algumas pessoas, operários, tecelões, eles foram substituídos por máquinas. Isso fez com que eles perdessem ali a sua fonte de renda, o seu emprego. E então eles tiveram a ideia dessas 28 pessoas se unirem, se juntarem, e chegaram à conclusão de que o valor do acerto que eles iriam receber, ou o valor daquela reservinha que eles tinham, eles poderiam juntar entre si e começar um negócio, comprar insumos para vender ali farinha e coisas do tipo. E então surge a Sociedade dos Probos de Rochdale, ou os Pioneiros de Rochdale, lá em Manchester, na Inglaterra, no ano de 1844. O ponto aqui é que, então, surge o que nós conhecemos como a primeira cooperativa moderna. No caso aqui de ramo do consumo, um ramo onde nós temos cooperativas, inclusive aqui em Cuiabá, onde você pode se associar e conseguir comprar produtos ali em um preço mais em conta, o que algumas pessoas iriam chamar talvez de atacarejo. Mas e o Sicredi? Como começa então o Sicredi? O Sicredi ele inicia em 1902, com a iniciativa do padre chamado Theodor Amistad. Suíço, ele vem para o Brasil com algumas missões. E lá em Nova Petrópolis, interior do Rio Grande do Sul, ele identificou problemas que os brasileiros hoje, por exemplo, não têm problema com a educação financeira, né? Brasileiro, todo mundo é muito bem resolvido com finanças. Foi o primeiro problema. O segundo, ele identificou que na época as pessoas não tinham um lugar onde elas poderiam confiar os seus valores ali, o seu suado salário, para que eles pudessem guardar, pegar um empréstimo e coisas do tipo. Amistad, então, por ter convivido com a galera dos Pioneiros de Rochdale lá na Inglaterra, ele, entusiasta da educação financeira, antes de inaugurar o que seria hoje a Sicredi Pioneira, lá no Rio Grande do Sul, ele fala assim: sabe de uma coisa? O segredo do crédito é a poupança. E aí surge a Caixa de Poupança e Crédito, né, que seria Amistad, mas depois veio se chamar Sicredi. E então, de lá para cá, são mais de 120 anos de história. Hoje nós podemos falar que o Sicredi está presente em absolutamente todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. O que dá mais de 100 cooperativas. Para você entender o que é uma cooperativa, pense como se fosse uma franquia, ok? Aqui em Cuiabá, nós temos a Sicredi Ouro Verde. Em Várzea Grande, não sei se tem alguém como eu, que é morador de VG City, como eu costumo dizer, é a Sicredi Sudoeste, que é uma cooperativa irmã, uma cooperativa vizinha nossa. Por que essa diferença? Para ficar mais fácil a organização. Então, dentro dos nossos 7,5 milhões de associados, a Sicredi Ouro Verde MT, ela possui mais de 150 mil. Dividido em 15 municípios, nós vamos de Cuiabá a Itaiangá para rimar, porque o certo é Cuiabá a Ipiranga do Norte, pela extensão geográfica. Então, hoje, nós temos 36 agências. Hoje, aqui em Cuiabá, para vocês terem a noção, a Sicredi Ouro Verde MT é
a maior rede de atendimento físico dentro das instituições financeiras presentes aqui em Cuiabá. Então, enquanto algumas outras instituições têm fechado agências, nós viemos ali na contramão na ideia de ter um relacionamento fisical, onde você conversa, você sabe aonde você precisa ir caso tenha algum problema. E então, essa é uma das coisas que diferenciam a Sicredi Ouro Verde. Tá, mas você pode estar se perguntando, se não é um banco, é uma cooperativa, qual é a diferença? Como isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender é que, como uma instituição financeira convencional, o Sicredi possui mais de 300 tipos de solução financeira. Dentro disso vai de cartão a investimento. Qual que é a diferença, gente? Por exemplo, um cartão de crédito que talvez você tenha num laranjinha, numa roxinha e etc., você não paga anuidade a partir do momento que você usa X, ou você não paga anuidade, mas você também não tem benefício algum. Na Ouro Verde, por exemplo, você não paga anuidade no seu cartão de crédito, só que você tem pontuação, recompensas, milhas e etc. Por que isso? Porque é uma cooperativa. A ideia da cooperativa é nós fazermos juntos para uma sociedade mais próspera. Então não faz sentido eu te dar um cartão que não tem nenhum benefício e cobrar de ti um valor exuberante. O ponto aqui é compreender que, no final, tem uma alternativa. E qual é a diferença de uma cooperativa para uma instituição financeira tradicional? Vamos lá. Primeira coisa, enquanto numa instituição financeira tradicional é uma sociedade de capital, quando a gente olha para a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Por que é uma sociedade de pessoas? Lá no banco, no bancão, quanto mais dinheiro você tem, mais ações você tem. Isso resulta na distribuição de lucro. Isso resulta na parte do exercício ali, quando vai ter esse resultado, ou no controle do que vai acontecer na instituição financeira. Já na cooperativa, é uma sociedade de pessoas. O que significa é, nós não estamos atrás necessariamente do valor em si. Porque para você se associar numa cooperativa, como o Sicredi Ouro Verde, chuta aí um valor que é R$30? Ouvi lá no fundo. Não, gente, R$1. R$1 e você é associado da cooperativa. E você tem acesso aos benefícios, faz parte de tudo isso aqui. Por exemplo, você tem direito de votar, porque você é usuário e dono. Então, você consegue, lá na assembleia da sua cooperativa, destinar para onde você quer votar, qual é o destino, qual é o rumo da sua cooperativa. Além de que você participa do resultado da cooperativa. No final do ano, então, você não recebe ali só juros ao seu valor de capital, mas você recebe parte do resultado, o qual, quanto mais você usa, melhor é para você. E aí, talvez você esteja se perguntando, tá, né? Mas tem algum impacto positivo dentro de tudo isso? Fica só no financeiro? Também. Principalmente se você for olhar assim, você olha e se assusta com os números. Isso é o que nós chamamos de valor agregado. O que é esse valor agregado? 231 milhões foi o resultado líquido da Sicredi Ouro Verde MT no ano de 2023. Só que se você for somar, com economias de taxas e juros, dentro dos bancos, foi economizado em torno de 405 milhões. Isso comparado ao que as pessoas economizaram só por usar a Sicredi Ouro Verde. Então, se você for somar esses dois valores, no final nós tivemos um valor agregado de 636 milhões, que foi distribuído ou agregado a 153 mil associados, que foi o número de pessoas que nós fechamos a cooperativa no ano de 2023. Mas olha que interessante, não fica só no financeiro. Talvez vocês já escutaram que com o Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, certo? Agora tem, né, as pessoas gravaram, gente que coopera cresce, agora tem gravado o Não é Só Dinheiro, é Ter com Quem Contar. As crianças, por conta da Ana Castela, sabem até a música do Sicredi. Vai por mim, elas sabem. E por que que elas sabem? Porque o Sicredi está presente nas escolas, através do União Faz a Vida. O que a União Faz a Vida? Uma formação continuada para os professores, para que eles utilizem de uma metodologia própria para trazer uma educação de melhor qualidade para os nossos alunos.
Ou seja, os alunos, as crianças, os adolescentes, os adultos saem daquele formato auditório, que é isso aqui, eu falo, vocês escutam, para nós fazemos juntos, para aprender juntos. E isso é muito interessante, porque foram 72 mil crianças e adolescentes apenas com 5 mil professores. Isso porque nós tivemos algumas escolas que não registraram as suas ações dentro da nossa plataforma. Agora, se você for olhar, nós temos em Lucas do Rio Verde ainda, por motivos ali estratégicos, 4 cooperativas escolares. O que é isso? Pense você que tem uma criança ali que no contraturno talvez esteja em casa e você queira achar algo para essa criança fazer. Cooperativa escolar é o canal. Ali ela vai cuidar e gerenciar de fato uma cooperativa hoje reconhecida pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Eles têm até um CNPJ para eles poderem fazer todas as transações e ali eles aprendem de empreendedorismo, a gestão de pessoas, a marketing, a tudo isso de uma maneira leve, divertida, brincando num jogo chamado Cooperlândia. Mas ali eles levam tudo a sério, porque tem eleição de presidente, eleição de conselho, tem diretor executivo, diretor de marketing, tem tudo isso. Se vocês procurarem, nós temos Cecicoop e várias outras cooperativas aí no Instagram. É um exemplo para você dar uma olhada. Cooperesa, ficam todas ainda em Lucas do Rio Verde, mas em breve virão para Cuiabá. Quando a gente olha o programa Crescer, é um momento como esse. Foram 17 mil pessoas que escutaram um pouco do que é o sistema cooperativo, um pouco do que é o Sicredi. E quando a gente olha para a educação financeira, nós somos hoje a instituição financeira que mais, dentre cooperativas ou não, que mais realizam ações de educação financeira. Lembra que a Ana comentou, né, que mais cedo nós tivemos as crianças aqui? Pois essas crianças, elas, no ano passado, na reunião de família, nós levamos educação financeira para as famílias, e esse ano elas voltaram aqui e nós tivemos o prazer de fazer mais uma atividade sobre educação financeira com essas crianças. E são coisas que, às vezes, a gente não percebe, mas que faz muita diferença. Principalmente se nós formos olhar que alguma daquelas crianças estão ali em situação de vulnerabilidade. E um momento como esse gera nelas, gera na família uma situação financeira muito diferente. E talvez você está se perguntando aí o porquê é que está tendo o CPF. É justamente para nós sabermos qual é o nosso impacto. Porque o Banco Central do Brasil nos cobra. Qual o impacto que vocês estão fazendo? Ou vocês só estão fazendo formação por fazer? Dentro de governança, porque o Sicredi é muito linkado à sustentabilidade, à ESG, nós temos o Comitê Mulher e o Comitê Jovem. Ambos têm a intenção de levar mulheres para nossas lideranças, seja na comunidade ou seja dentro da nossa cooperativa, e os jovens também. Então, para vocês terem uma noção, nosso Comitê Mulher de Diamantino realizou um dos maiores Mac Dia Feliz, que foi o nosso um momento ali delas, do interior do estado em Diamantino. E assim, gente, foi uma ação gigantesca. Nossos jovens estão empenhados em conseguir empregos porque eles ficam em Nova Mutum. Já o nosso Comitê Mulher fica presente em praticamente todos os municípios. Apenas um deles nós não temos mais a integrante porque ela desistiu. Mas o Comitê Jovem fica em Nova Mutum. E ali eles conseguiram emprego para mais um monte de adolescentes que estavam ali em busca de um aprendiz ou coisa do tipo. São vários cursos, vários momentos de networking que eles podem crescer e se desenvolver. Quando a gente olha para o fundo social, esse é o momento onde nós escutamos o que a comunidade precisa e destinamos valores para contribuir. Então, talvez você conheça a Lions da Visão, o Hospital do Câncer, conheça a Judô Ensina, Instituto Flauta Mágica, entre outros. São todos que participam ou participaram do nosso fundo social e receberam dinheiro para se manter. Muitas dessas instituições recebem o dinheiro apenas do Sicredi e eles se mantêm durante o ano inteiro. E para finalizar, mas não menos importante, nós temos o que acontece no todo primeiro sábado de julho, chamado Dia C, Dia de Cooperar, o Dia Internacional do Cooperativismo, onde nós tivemos apenas ano passado 666 voluntários, mas nós conseguimos impactar 6 mil pessoas. Seja com momentos onde nós vamos ali com as pessoas que estão em tratamento no Hospital do Câncer e leva uma autoestima para aquelas mulheres que talvez tiveram que raspar a cabeça, ou ir numa comunidade e ali fazer uma ação, sabe, um mutirão de serviços e coisas do tipo.
Isso tudo é o que uma instituição financeira cooperativa ela faz. Ela não é só dinheiro, é literalmente ter com quem contar. Pessoal, foi bem breve, porque a palestrante ela está aqui para, né, ter mais um momento ali com vocês e falar bem mais sobre o tema de vocês. Esse momento foi apenas para apresentar um pouco do que é o Sicredi. E é isso, gente. Cooperativismo, a ideia dele é superar barreiras com propósito e união. Certo? Qualquer dúvida, eu, Michel, a Stephanie, nós vamos estar aqui à disposição. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, nós vamos estar por aqui pelo evento e vocês sintam-se à vontade. Obrigado, pessoal. Agradecemos, então, Guilherme, ver aí, expor um pouco aí, né, da Sicredi, Ouro Verde, o banco de cooperativas, onde esclarece um pouco mais a cada um de nós o que é um banco de cooperativismo, né? Agradecemos mais uma vez também a Ana, que se fez presente aqui conosco. Quem quiser entrar em contato com ela ou com as demais agroligadas, é agroligadas.com.br, correto? É este o site, tá bom? Bem rápido, agroligadas.com.br. Mais uma vez, nós queremos agradecer a cada um de vocês que estão conosco hoje aqui presente, fazendo essa abertura de fórum das cadeias produtivas. Agradecemos também a cada um de vocês que estão nos acompanhando através do canal AgroNews. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí conosco desde de manhã. O Fórum das Cadeias Produtivas tem uma realização do Sindicato Rural de Cuiabá, Governo do Estado de Mato Grosso, uma produção do ditado popular, na verdade, ditado Produções e Eventos. Este evento conta também com o apoio institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Sistema FAMATO, Sistema FEComércio, Sistema FIENTE, a UFMT, Sebrae Mato Grosso, Cor de Mato, com patrocínio da Sicredi, Senar, Acrimate, Ligraf, Nelore, Larco, Bom Futuro, IMAC, Ambev, Circuito Brahma e Grupo Canopus. A palestrante Andréia Bernabé, formada em Química Industrial com especialização em celulose e papel, propriedades físicas e mecânicas do papel, possui MBA em Gestão Empresarial e Consultoria em Agronegócio. Atualmente trabalha como consultora em agronegócios, tendo como foco ainda o setor sementeiro e atuando em outros setores na indústria dos biobotânicos. É uma das fundadoras da Associação de Olho no Material Escolar, onde foi vice-presidente, atualmente é diretora governamental e institucional. Luta incansavelmente pela educação no Brasil e pela atuação das mulheres no agro. A nossa palestrante terá como tema Projeto de Olho no Livro Didático. Senhoras e senhores, os aplausos, vamos receber Andréia Bernabé. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada ao Sindicato Rural de Cuiabá, a Agroligadas, pelo convite, a Dejane, que entrou em contato comigo desde o primeiro momento, a presidente Geni, que está aqui presente, enfim, todo esse mundo agro aqui de Cuiabá. Bom, como ele me apresentou, meu nome é Andréia, eu venho do mundo químico, né? Eu me formei em Química Industrial, trabalhei um tempo na indústria de papel e couro, mas a vida dá as voltas e eu, há 22 anos atrás, caí aqui no Mato Grosso, tive uma longa passagem, né, vamos dizer assim, porque 20 anos é um tempo bom. Trabalhei aqui no estado de Mato Grosso, no setor sementeiro,
E há 5 anos eu fui embora, voltei para as minhas origens, sou de São Paulo. E durante esse retorno meu para São Paulo, eu cheguei em São Paulo bem na pandemia, né? Então, deu para eu ver uma São Paulo quietinha, um trânsito favorável, e só que aí muitos problemas, né? Então, quando veio a pandemia, a gente percebeu que o que estava acontecendo nos livros didáticos. Na verdade, a gente que é mãe, que tem filhos, a gente sabe que está no agro, a gente já percebia aí um livro que não trazia muita ciência, né? E na pandemia isso agravou muito, porque o que aconteceu? Enquanto os pais estavam ali trabalhando no home office, a criança estava tendo aula online. E aí a gente começa a ouvir e prestar atenção no que está acontecendo. Eu só queria saber se vai aí projetar. Oi? Vai projetar? É que tem uma apresentação, desculpa, gente. Já pode passar? Bom, desculpa. Bom, e aí, nesse momento, nós nos reunimos, foi reunindo mulher do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas, enfim, do Brasil inteiro, e a gente criou a Associação de Olho no Material Escolar. O que é essa associação? É uma associação, gente, que visa trazer a ciência para o livro didático, tá? Hoje, assim, a gente percebeu que o nosso livro ele tem muita falta de ciência, tem muitos erros, tem muita incoerência com a nossa realidade, tá? O agro andou, a tecnologia, a ciência, a própria qualificação profissional no setor agro, ela veio, ela está presente, principalmente para nós aqui, que vivemos o agro no dia a dia. Então, a gente percebeu toda essa evolução, mas no livro didático, não. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do que a gente se refere a essa falta de ciência. Só para vocês entenderem o que é a associação hoje, a nossa sede fica em Barretos. Hoje nós contamos com 241 associados, espalhados pelo Brasil inteiro. Nós estamos em 5 regiões do país, 16 estados e 103 cidades. Então, nós temos dentro da nossa associação os mais variados campos do agronegócio. Então, nós temos o povo da carne, do algodão, da soja, do milho, do café, da fruta, enfim, todo mundo que está ligado ao agro, à pecuária, à fruta, enfim, está todo mundo aqui dentro hoje. Só alguns dados para vocês terem uma ideia sobre a educação no Brasil. Hoje o Brasil está na 39ª posição do PIRS. O PIRS é um parâmetro internacional que mede a capacidade de uma criança ler. Então, essa posição brasileira, ela é muito ruim. Isso é péssimo, ou seja, nós brasileiros, nossas crianças estão lendo muito mal. Não só lendo, como tendo uma educação de má qualidade. Apenas 13% dos brasileiros têm um nível favorável de educação. E o Brasil, a gente investe... desculpa. Espera aí que eu me atrapalhei aqui. A gente investe muito pouco, apenas 1/3 que é investido aqui no Brasil, no quesito educação. E a gente percebe, isso é fato, que cada vez... Eu converso muito com professores, com pesquisadores, e a gente percebe que cada ano que passa, cada governo que entra e sai, só vai reduzindo cada vez mais a verba para a educação. E uma coisa muito assim, triste, vamos dizer assim, né? O nosso país ele não investe na educação básica.
o nosso governo ele investe mais nos anos finais na universidade do que na educação básica, enquanto que em outros países desenvolvidos é o contrário. Primeiro se investe na educação básica, na criança ali nos primeiros anos de vida, para depois a criança seguir esse caminho de ter também aquela vontade de estudar. Por quê? Porque ele teve todo um recurso, todo um suporte nos primeiros anos. E a gente tem aqui, que é outro dado assim, muito ruim, que é 22,3% dos nossos jovens hoje é o famoso, assim, é a famosa sigla nem trabalha e nem estuda. Então, isso também é muito triste para a nossa educação. Falando assim sobre educação, eu trouxe aqui alguns livros, tá? Isso aqui são livros, são apostilas de escolas. Aqui a gente não tem como eu separar se é pública, se é estadual, enfim. Mas isso aqui é o que está à disposição para os alunos. É só para vocês entenderem, para que um livro chegue numa escola, existe um caminho muito longo. Começa pela Base Nacional do Currículo, ou seja, existe uma lei nacional que determina quais os assuntos, os temas que devem ter dentro desse livro. E, referente ao agro, também tem já os assuntos pré-selecionados, como, por exemplo, desmatamento, meio ambiente, êxodo rural, defensivos agrícolas e vários temas. E aqui, nesse exemplar, nessa página desse livro, tem um assunto que foi trabalhado em sala de aula, que foi sobre o desmatamento. Então, aqui existe um erro muito grave que coloca o Greenpeace como um órgão regulador do nosso país para determinar a questão do meio ambiente. Então, é um erro, porque é uma propaganda de uma ONG, né? Não pode, dentro de um livro didático. E também, trazendo um tema aqui, no decorrer de toda a matéria, cita a questão do desmatamento para dar espaço para a pecuária. Então, assim, hoje nós sabemos que existe, sim, o bom produtor, aquele que se preocupa com o bem-estar animal, com a questão da conservação e uso do solo. Existe também aquele ruim, né? Assim como na vida, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas a gente sabe que hoje a maioria preza para fazer o correto. Então, aqui é um exemplo disso. Ao lado, nesse outro exemplo, é um ataque, vamos dizer assim, à questão dos defensivos agrícolas. Então, o senhor ali, ele vai no delegado de polícia e ele foi lá reclamar que a mulher dele quer matar ele. Aí o delegado fala assim, mas por que ele quer te matar? Aí ele fala, não, porque ela me serviu pimentão, tomate e alface no almoço e de sobremesa morango e uva, dando-se a entender que existe uma carga química em cima desses alimentos que vai fazer mal. Então, a gente sabe também que hoje, para se ter um defensivo agrícola, ele passa por uma série de testes, ele é controlado, existe uma agência reguladora, que é a Anvisa, existe o Ministério da Agricultura, existe o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que também controla tudo isso e que não é bem assim. E a gente sempre fala, né? Assim como nós, seres humanos, temos uma gripe, temos uma doença, nós temos aí um remédio para nos curar, as plantas também precisam desse remédio. Elas precisam de proteção. Esse alimento precisa chegar com todas as características de qualidade para que a gente também se alimenta. Então, esses assuntos, a forma como é colocada e como é retratado esses temas, que a gente vê a falta de ciência, a falta de um estudo aprofundado. Aqui, nesse outro exemplo, a gente percebe aqui, eu vou chegar aqui perto, deixa eu ver. Aqui é uma saca de soja, e isso aqui é um sangue.
Então, essa matéria, ela refere-se à produção de soja no estado do Mato Grosso do Sul, dizendo que o produtor de soja ele está acabando com as tribos locais para dar espaço para a cultura de soja. E essa matéria, em especial, ela foi assim muito interessante, porque foi até numa escola de Barretos, que a filha da nossa presidente, Letícia Jacinto, a professora pediu para que fizesse uma redação sobre esse tema. E a criança fez, né, a filha dela fez a redação e chorou, começou a chorar, ficou... Porque eles são plantadores de soja. E ela falou, mãe, por que o meu pai está matando os índios? Por que a gente está fazendo isso? Então, esse é o resultado, né? Então, assim, é a forma como é colocada. Aqui, no outro exemplo, a gente vê ali que há a morte indo falar com o produtor. Ou seja, ele quer ver a floresta, ele pergunta, cadê o verde? E aí mostra o produtor com um facão na mão, dizendo, desmatei tudo, né? Então, a gente sabe também que não é bem por aí. Existe uma legislação muito severa. A gente sabe que hoje as secretarias de meio ambiente estão na cola, na fiscalização. E aqui, um outro exemplo também, que às vezes choca, né, você mostrar isso para uma criança de 9, 10 anos, aqui um senhor com a camisa rasgada, todo estrupiado, e lá no conteúdo da matéria cita que a questão do trabalho escravos na propriedade rural. Então, a gente sabe, teve, não vamos romantizar, não vamos esconder a realidade, mas isso tudo não, isso mudou. O Brasil, hoje, ele tem uma outra imagem em relação a essa questão. Hoje, a questão do trabalho escravo é 0,01%. Então, o que a gente fala? Essa atualização, essa mudança de comportamento do produtor, das legislações e tudo isso, o livro didático não acompanhou. Então, o que a gente fez, né? Quando a gente fundou a nossa associação e vieram pais, mães de todas as regiões do nosso país, de todas as profissões, não só pessoas do agro, assim como a Ana citou aqui, né? O agro não é só para quem faz agronomia, não é só para quem faz veterinária, enfim, o agro é para todo mundo. Quando nós falamos que o livro não continha ciência, não estava dentro dessa atualização toda que o agro sofreu, nós contratamos a FIA. A FIA é um braço da USP que tem notório saber. O que é o notório saber? É uma entidade de respeito, uma entidade que ela é neutra, ela não é, como que vamos dizer, a gente buscou trazer uma entidade que não fosse agro, ou que não fosse, para não ter aquele olhar especial, vamos dizer assim. Então, a FIA analisou 85% dos livros que o governo brasileiro adquire para os estados e municípios. Então, foram analisados 94 livros de 10 editoras aqui do nosso país. Para ser sincera, assim, as maiores no contexto. Foram analisadas mais de 9.000 páginas, foram mais de 3.000 horas trabalhadas, foram 5 analistas que fizeram toda a separação desse conteúdo, e foram 7 especialistas em agro. Esses especialistas são pessoas ligadas ao agronegócio, ligadas à academia, a exemplo do nosso doutor agro, que é o Marcos Fava Neves. Aqui do Mato Grosso, o Ricardo Arioli, que é da AproSoja, ele também participou dessa análise. E essas 9.000 páginas analisadas, elas foram analisadas olhando para conteúdos agro, não foi do livro inteiro, ok? E vamos lá para o resultado, né? Então, dentro desse estudo, o que ficou comprovado? Que realmente o nosso livro didático,
a princípio, ele é um livro que desanima, que traz assim uma falta de interesse do aluno estudar. Porque o nosso livro ele é mais negativo do que positivo. Ele não inspira, ele não encanta uma criança. Ele traz aquela sensação de obrigação, de peso, de estudar. Então, aqui, em relação ao agro, 746 citações negativas, ou seja, mais da metade do livro era criticando ou não tendo uma ciência, não tendo uma linguagem exata sobre aquele tema. E apenas 472 citações positivas. Opa! Então, o que a gente também percebeu nesse estudo? Que 96,3% das menções sem base científica. Quando a gente fala que a gente quer a base científica dentro do livro, nós queremos que uma Embrapa seja a fonte de um tema sobre desmatamento, que a Embrapa, ou uma USP, uma Exalc, uma UFV, uma UFMT, qualquer entidade de pesquisa tenha essa presença científica. E hoje, o que nós temos nos livros? Eu participei desse trabalho, eu coordenei esse estudo com a FIA, e, assim, não está aqui nessa apresentação, mas, assim, muitos dos temas colocados nos livros, eles são tirados do Google, são temas que as pessoas colocam lá, faz uma pesquisa online. Então, a gente viu que apenas 2% era de cunho autoral, ou seja, um autor que entende do processo, do tema e escreveu o conteúdo. Então, hoje, assim, no que nós nos embasamos, tá? Além de ter assim vários trabalhos que a gente toca, a gente tem um trabalho muito sério perante as editoras. Então, quando nós começamos esse trabalho, esse projeto, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar as editoras. E nós chamamos as editoras para mostrar o que estava acontecendo nos livros. E, assim, quero deixar bem claro que, em momento algum, nossa associação ela nunca foi para o embate. Pelo contrário, a gente sempre foi para conversar, para ver o que juntos podemos fazer para melhorar a educação. Então, nesse primeiro momento, nós chamamos as editoras e, assim, nós tivemos uma receptividade muito positiva, porque muitos dos investidores, dos donos de editoras, eles não tinham noção também. Então, hoje, o que está acontecendo? O De Olho no Material Escolar, nós estamos dando apoio científico para que esses conteúdos sejam atualizados e sejam colocados para essas editoras as pessoas que realmente entendem de agro no Brasil. Como que está a pesquisa sobre o defensivo, sobre a questão dos insumos, sementes, químicos, enfim, toda essa parte. Em conjunto com isso, nós criamos dentro do nosso site www.deolhonomaterialescolar.com.br a nossa agroteca, que é uma biblioteca virtual, onde professores, coordenadores, escritores, alunos em geral, entra dentro do ambiente digital da nossa internet e você tem todos os assuntos que você precisa. O professor, por exemplo, ele tem que dar uma aula hoje sobre a questão de lençol freático, está lá. Ele precisa falar sobre a questão da pecuária, está lá. Ele precisa falar sobre o leite, está lá. Então, todos esses conteúdos que estão dentro dessa agroteca, eles também têm a curadoria de alunos e professores da Exalc e alunos do mestrado e do doutorado. Então, nenhum material é colocado aleatoriamente. Então, passa também por esse crivo científico. Outro projeto que a gente fez, inclusive, aqui no Mato Grosso, em conjunto com a Agroligadas, logo no início,
nós trouxemos os escritores desses livros, dessas apostilas, que moram em São Paulo, que a gente fala que é os Faria Limers, né? Os que estão lá no ar-condicionado, que nunca viu uma lavoura de soja, de algodão. Nós trouxemos 8 escritores. E foi muito interessante, porque nós trouxemos eles aqui na fazenda do Grupo Bom Futuro, e a gente deu total liberdade para eles perguntarem o que eles quisessem. E todas as perguntas direcionadas aos trabalhadores, no dia que nós estávamos lá, eles estavam colhendo algodão. Todas as perguntas que esses escritores faziam era negativa. Tipo assim, estava lá o rapaz colhendo o algodão. Ah, você não acha ruim ficar aqui? Você não está longe da cidade? E o trabalhador falava, não, isso aqui para mim não tem preço, não tem qualidade de vida. Eu não estou lá no meio da poluição, minha família está aqui. Aqui tem escola pertinho, a prefeitura pega minhas crianças, todo mundo estuda, a gente tem igreja, a gente tem cinema, a gente tem... Entendeu? E eles, assim, o que é na cabeça desses escritores? Que todo mundo não tem onde morar, que não tem condições de vida, que a comida não é saudável, enfim, uma série de coisas. E aí um desses escritores, né, ele ficou lá quieto, olhando, e aí eu cheguei para ele e falei assim, ele viu a coletadeira e ele falou, nossa, é fantástico, né? Eu nunca tinha visto. Como assim uma máquina dessa já colhe, já faz todos os dados, já solta lá o fardo de algodão e já embala e já vem o outro e tal. Eu falei, você não quer subir na coletadeira? Vai lá, vamos subir lá. E aí ele entrou na coletadeira. Aí, na hora que ele viu que tinha ar-condicionado, que tinha um radinho, que tinha uma água geladinha, o rapaz estava super, assim, tranquilo. Ele falou, e aí ele começou a conversar, falou, mas você gosta disso? Como que você conseguiu chegar aqui? Aí o cara falou, não, a gente é treinado, as indústrias de máquinas vêm aqui, treinam a gente. Mas você tem estudo? Não, eu tenho até a 8ª série e tal. Então, muda. Quando você traz e mostra o que está acontecendo, a gente muda a visão dessas pessoas. E é o que o Vivenciando a Prática faz. É o que as agroligadas fazem aqui no Mato Grosso. A gente pega as crianças, pega as professoras, pega todo mundo da escola e leva lá para a fazenda. Para essas crianças verem que o leite não sai da caixinha, que existe todo um processo produtivo. E isso a gente tem feito assim, muito. Esse ano nós levamos 3.000 crianças, não, adolescentes, na AgriShow. E é impressionante como eles questionam, perguntam, querem saber do drone, querem saber da questão de profissões, qual profissão eu preciso fazer, o que eu preciso estudar. Então, nós temos feito esse trabalho. E não só nós, como os outros grupos no Brasil têm feito bastante esse Vivenciando a Prática. Esse projeto, eu sempre falo que é a nossa cereja do bolo. Então, só o ano passado, a gente participou de 62 feiras, levando crianças. Eu estive aqui na Norte Show, lá em Sinop. Nós levamos, na época, acho que foram 90 crianças. Estive na Bahia. Então, assim, a gente faz esse trabalho porque é importante que o professor, que a coordenadora de curso veja tudo que está acontecendo no campo. Outro trabalho que a gente faz, que é o relacionamento com governos, municípios e governo federal e estadual. Essa pauta é da minha diretoria, eu que sento para conversar com o ministro, deputado estadual, com o presidente, tá? Então, a gente levou tudo isso que eu estou falando para vocês. De outubro para cá, nós conversamos com mais de 250 deputados federais,
com mais de 12, sei lá quantos senadores. Conversamos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversamos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mostrar a gravidade. Só que, assim, no meio do caminho, aproveitando essa questão governamental, enquanto nós estávamos discutindo a questão da qualidade do livro didático, veio a questão do Plano Nacional de Educação. A cada 10 anos, o governo faz uma mexida na educação. E teve a conferência esse ano, em janeiro, para mudar, não para mudar, mas para mostrar as novas diretrizes para os próximos 10 anos. E, assim, um horror. O texto realmente, assim, desesperançoso, horrível. Por quê? Se falava muito na questão da qualidade social. Alguns temas que não faz parte da questão da educação. Questão ideológica, questão de gênero, questão de uma série de assuntos que a gente não tem que ver na escola. A escola é o lugar onde se aprende português e matemática. E era onde o documento não tratava da questão de se ter o estudo da matemática, da educação. O governo estava propondo uma cifra de investimento da qual ele aumentava o valor, mas não justificou o que ele gastou nos anos anteriores. Então, o que o De Olho fez? Nós pegamos esse plano, pegamos os melhores especialistas em educação do nosso país, e esses especialistas fizeram uma atualização desse material, fizeram uma indicação, né? Fizeram uma sugestão de texto. E foi isso que nós fizemos. De janeiro até semana que vem, eu vou a Brasília quase todo mês para conversar com o nosso parlamento, com o nosso governo, para mostrar que o nosso país, nós precisamos de educação de qualidade. Nós precisamos de professores qualificados. O nosso professor, ele é muito mal remunerado. Ele é muito mal... Eu falo assim, é triste. A pessoa que forma o médico, o dentista, o advogado, o agrônomo, é o que ganha menos, né? Então, é muito triste. E é uma das nossas bandeiras também. Trazer o professor para um ambiente que ele merece. Trazer ele para esse cenário de destaque. Fazer essa atualização nesse campo de professores. Então, esse texto, a gente conseguiu, ontem saiu uma notícia de que o governo aceitou boa parte das sugestões que o De Olho fez dentro do grande texto. Então, o que nós pedimos? Que continue as escolas militares, que continue os cursos técnicos, que era algo que o governo não queria investir. Ele não queria discutir, não tinha no texto, assim, com ênfase, a questão da criminalidade nas escolas. Isso é importante falar. Não é assim, talvez aqui não se vê tanto, mas em grandes centros existe uma violência assim absurda com professores em sala de aula e com alunos, entre alunos também. A questão do orçamento, a gente também foi discutido e ele acatou. Então, assim, graças a Deus, eu falo que esse trabalho ele está trazendo resultado. É aos poucos, mas a gente não pode deixar de fazer e a gente não pode deixar que nossas crianças elas sejam inundadas com ideologia e sem a ciência dentro dos livros. Então, hoje nós somos o maior movimento no Brasil na defesa de informações de qualidade sobre o agro no conteúdo escolar. Hoje nós somos referência, nós somos uma associação nova, conforme eu falei ali, nós temos 3 anos e pouquinho, mas a gente já conseguiu aí se mostrar, já fizemos palestras em outros países, não é só o Brasil que sofre com isso, a Europa tem um problema gravíssimo, Estados Unidos também.
Só que o único país que está tratando desse assunto como nós é o Brasil. Nós temos presença nacional com associados, conforme eu falei, temos muitas empresas nos ajudando. Isso aqui tudo eu já falei, vou passar para frente. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. O De Olho no Material Escolar, ele é uma associação onde cada pessoa, agro ou não, da cidade, possa vir nos ajudar, trabalhar conosco. Nosso site é o www.deolhonomaterialescolar.com.br. Aqui está o QR Code, nós temos as redes sociais. No nosso Instagram, vocês podem ver aí a linha do tempo de tudo que nós fizemos até o momento. E aqui, nessa associação, a gente não tem partido, nós não temos lado. O nosso objetivo, o nosso propósito é uma educação de qualidade. É trazer essa criança, é trazer esse adolescente, encantar para que os nossos adolescentes possam ter uma educação de qualidade. E um povo que estuda, um povo que tem educação de qualidade, é um povo melhor e ele tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, eu estou aqui à disposição, agradeço a atenção de vocês, e, mais uma vez, a Geni, a Ana, a Dejane, a Hebe, ao Sindicato Rural de Cuiabá, a todas as entidades aqui presentes que estão participando desse grande evento, meu muito obrigada, e eu estou por aqui, se alguém quiser saber mais alguma informação. Vamos abrir para as perguntas agora. Boa tarde. É um assunto muito Boa tarde. interessante. Gostei muito da sua palestra. Porque a gente a criança ela vai formando a mentalidade dela, né? E a escola faz um papel muito importante em relação a isso. Eu queria saber o seguinte: vocês já buscaram apoio legislativo, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, uma maneira que possa alterar esses conteúdos sem parecer censura? Tem alguma maneira de tentar amenizar esses conteúdos sem puxar para uma tendência de sem alegarem censura a respeito? Então, exatamente, a ciência ela não tem lado, né? Então, é exatamente isso que a gente quer. Então, qualquer tema que vai ser tratado no livro, nós queremos que tenha uma pessoa que estudou a vida inteira sobre aquele tema para colocar isso. E trazer dados do que está colocando ali. Por exemplo, nós estamos falando aqui do trabalho escravo. Quantos % é? Aonde que está? Entende? Então, é isso. Então, nós queremos que o livro didático tenha dados oficiais. Nós não queremos dados de ONGs, dados como é que fala? Agências não reguladoras. Então, é isso que nós queremos. Hoje, nós temos grandes... como é que eu vou falar? Nós temos associações no nosso país que têm condições de oferecer dados também, só que tem que ser via governo. Então, é disso que a gente está falando, entendeu? Então, é isso que a gente não quer, exatamente. Tá? Mais alguma pergunta? Oi, Andréia, boa Oi. tarde. Parabéns pela palestra. Obrigada. Meu nome é Ana Moura, eu sou jornalista e você trouxe muitos dados, né? E eu acho que contra dados não há argumentos. E eu gostaria de saber um pouco sobre os resultados que vocês já colheram durante essa pesquisa, principalmente com a FIA na USP. Tá. Os dados, assim, na prática, a gente já conseguiu mudar algumas páginas de livros de algumas editoras, eu não vou citar o nome aqui, mas uma das grandes editoras, nós produzimos 33 vídeos que são passados hoje em sala de aula para substituir conteúdos que estão escritos nos livros. Então, nós fomos na Embrapa, aqui no Mato Grosso mesmo, nós fizemos várias reportagens com a Embrapa Silvopastoril, lá de Sinop. Esses vídeos foram produzidos em usinas de cana-de-açúcar,
em plantações de soja, de milho, de algodão, pelo Brasil inteiro, indústria de defensivos, e esses vídeos são passados hoje nas salas de aulas. Tem outras editoras que estão fazendo atualização com a nossa equipe técnica educacional para corrigir já conteúdos que eles têm. Então, isso tudo já foi feito. E só voltando ali, aproveitando as duas perguntas, todo esse esforço que a gente está fazendo, a gente também busca a Base Nacional do Currículo Nacional, que é a BNCC. Então, além de buscar as editoras para trazer essa atualização, nós também fazemos trabalho árduo em Brasília para mostrar que a editora precisa fazer essa atualização. Então, esse trabalho é diário, é constante. Meu nome é Divino Ronaldo, Rádio Morada do Sol FM de Rio Verde, Goiás, podcast Agriprosa, eu estou no pool de imprensa. É um prazer falar com você novamente, Andréia. Nós já nos falamos algumas vezes, mas não pessoalmente, né? Muito bom estar aqui junto com você. Como é que a receptividade em relação às editoras que produzem o material para a escola particular e a editora que produz o material para a escola pública? Existe alguma diferença no trato? Existe alguma diferença quando vocês chegam nessas editoras? Porque nós que estamos de fora entendemos que quem vai produzir o material escolar, ele tem a obrigação de ter o máximo de conhecimento possível a respeito dos temas que ele vai tratar ali, né? E o que eu tenho percebido nas várias palestras de vocês e até nas entrevistas que nós já fizemos, é que não. Parece que chega na editora e o pessoal, assim, meio aleatoriamente, coloca qualquer informação, né? Tem diferença, porque uma escola particular, a pessoa, além de pagar um imposto, ele está pagando de novo pela escola do filho dele. E, geralmente, ele quer um ensino de maior qualidade do que aquele que é oferecido pelo governo, né? Não deveria acontecer esse tipo de situação, mas, infelizmente, acontece. Obrigada, Divino. Um prazer te conhecer pessoalmente aqui hoje. E o Divino, eu quero fazer um parênteses, ele foi uma das primeiras mídias abertas aí que nos deu voz, né? Então, a gente depende muito da mídia para nos ajudar. Então, obrigada aqui, especialmente. E respondendo a sua pergunta, em termos de livro, não existe diferença. A diferença que tem entre o livro que vai para a escola pública e o livro que vai para a escola particular é a capa, é a gramatura do livro, é a espessura da folha. E, pasmem, houve uma percepção, eu não tenho dados para trazer aqui, mas a escola pública ela tem a característica de não ser tão ideológica e ela tem um material, vamos dizer assim, mais dentro do que realmente deveria ser a educação. São poucos os temas, não vou dizer que é tudo, mas se a gente for analisar, é difícil a gente falar isso, mas a escola pública ela está mais dentro do caminho. Então, e a receptividade das editoras, que você questionou, as editoras são muito portas abertas, tá? E quando a gente começou esse movimento, a gente começou pela maior, e aí vieram as outras. E foi muito bom, porque assim, a gente colocou para ela, né, o que nós queríamos. E quando ela viu a força que é o movimento, parece que também ela viu que ela tinha realmente que trazer toda essa ciência para o livro. Então, as editoras, elas são parceiras hoje e elas estão aí preocupadas e querendo, sim, melhorar o nosso livro didático. Oi, Andréia. Boa tarde. Eu sou a Ângela Ruiz, do site Climatempo. Acho que você já me conhece. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta importante. Diante desse projeto do De Olho no Material Escolar, eu sei que vocês buscam aí a união, que pesquisadores também da área de educação se unam junto de vocês para levar, né,
esse conhecimento e esse projeto lá para dentro da Câmara, do Senado, em Brasília? Como que está sendo essa conversa com a equipe do Ministério da Educação para que eles possam também enxergar esse projeto e fazer essa transformação junto às editoras e junto das pessoas do Ministério que passam para essas editoras esse conteúdo programático? Obrigada, Ângela. É um prazer te ver aqui. Conforme eu falei, o nosso país ele tem mudado, né? A gente percebe. E o nosso Senado, o nosso parlamento hoje está de portas abertas. Graças a Deus, a gente nunca recebeu um não de um deputado ou de um senador. Então, nós também levamos alguns parceiros, tá? Entidades que também estão preocupadas com a questão da educação no agro, que é a CNA, que inclusive é nossa associada, a Frente Parlamentar da Agricultura, que foi a primeira entidade que nós buscamos lá no comecinho, 2019, 2020, foi online, e a Frente Parlamentar da Agricultura se colocou à disposição para nos ajudar. Então, hoje, nós temos uma abertura fantástica em Brasília. Esse trabalho é mensal. Essa semana mesmo, a gente tem uma prestação de contas para fazer junto à CNA, junto à Frente Parlamentar, de todos os avanços que a gente conseguiu. E vamos também falar com a deputada federal Silvia, é uma indígena do Amazonas, da Amazônia. Ela é Silvia Uayapuri, não esqueci o nome da Índia, mas ela é uma índia que tem uma formação fantástica, e ela é uma pessoa que quer também a educação, não para o povo indígena, mas para todos os povos do nosso país. Então, eu vi um vídeo dela, eu achei fantástico, então a gente vai tentar conversar com ela também, porque nós também temos que atingir o nosso Brasil inteiro. Por mais que a gente esteja presente em 16 estados, o nosso norte do país, a gente tem pouca adesão, então a gente busca, a gente está correndo lá, fazendo esse trabalho no Piauí, no Pará, e agora a gente está buscando lá na Amazônia também essa parceria. Então, assim, o governo ele tem dado abertura e ele tem nos ouvido. Prova disso foi essas alterações que houve no PNE e que nós fomos ouvidos, tá? Não, assim, não foi total, mas não importa. Isso é um passo, né? É aos poucos. Mas alguém, algum dia, tinha que começar esse trabalho. E isso eu falo para vocês. A gente tem que começar aqui, na cidade, no município. Viu que tem coisa errada? Vamos nos unir, tem o de olho. A gente recebe, gente, material todos os dias. Se eu pegar ali meu celular, o que eu recebo de panfleto, de livro, esses dias mesmo, aqui do Mato Grosso é onde eu mais recebo. Eu recebi esses dias mostrando uma colheitadeira de soja e o cara estava plantando. O produtor estava plantando. Não, desculpa, ele estava colhendo e a matéria era sobre o plantio. Então, o erro aí, né? As máquinas são diferentes, a condição da terra é totalmente... Enfim, tudo isso. Então, o de olho está aqui para isso. E a gente tem, sim, que cobrar dos nossos governantes. Aqui do Mato Grosso, por eu ter essa dupla identidade, eu vivi boa parte da minha vida aqui, e eu não quero cortar os meus laços com esse Estado, eu busco muito. Eu busco os deputados daqui e busco os de lá. Andréia, como é que a gente pode enviar para você esses materiais, né, identificando no material escolar dos nossos filhos? E quem que pode se associar ao De Olho? Como se associar também? Tá. Bom, tem o site, vocês podem estar encaminhando por todos... Eu acho que tirou, né? Mas tem o site nosso, De Olho no Material Escolar.
Tem o telefone da nossa secretaria, qualquer material, qualquer situação. A gente quer trazer os professores, inclusive, para professores, a gente tem uma condição especial para se associar. Qualquer um de vocês aqui pode se associar ao De Olho no Material Escolar. Tá? É isso que a gente quer, quanto mais, melhor. Andréia, agradecer por você estar aqui, primeiramente, por ter aceitado. Imagina. De forma muito empolgante. Quando eu conversei com você, sabemos dessa sua ligação com o Mato Grosso, você sempre gosta de estar aqui, a gente gosta de te receber. Eu gostaria, só para finalizar, fazer uma questão que a gente, com frequência, é polêmico, em concursos, em provas de vestibular, e alguma questão que levanta polêmica, que movimenta o setor e que, por vezes, também ocorre de ter alguma anulação de questão em função da resposta que é cobrada por quem organiza a prova. Há também um movimento nesse sentido com as organizadoras, com as pessoas que, então, organizam e promovem essas provas? Então, nós, do De Olho, se tornou uma referência, né? Então, esse ano teve uma questão do Enem em relação à agricultura, e nós nos posicionamos, assim como outras entidades brasileiras, CNA, FPA. Então, há, sim, vamos dizer assim, essa preocupação, e nós, sim, levamos essa questão para que tenham mais cuidado, né? Eu acho que e não é só na questão do agro, tá? Nós temos outros problemas. Teve algumas questões relacionadas a artistas, né? Tipo, essas questões. Então, não é só com o agro que acontece, não, tá? Eu sempre brinco, eu falo assim, que nós puxamos a capivara do agro, mas o livro tem outros problemas, gente. Não é só o agro. Tem a questão de indústria também, tem a questão de religião, de gênero, tem uma série de outros problemas. Mas, assim, pelo menos uma começou a fazer esse trabalho. E a gente quer que venham outras pessoas, que venham outros ambientes. Mas disso eu falo, as editoras também estão começando a olhar com mais carinho, né? Eu acho que essa sementinha nós plantamos, de que também queremos qualidade nos livros, queremos uma qualidade educacional melhor para o nosso país. Mais alguém? Bom, então, gente, muito obrigado mais uma vez, e eu vou estar por aqui, se alguém quiser conversar. Agradeço imensamente, Andréa Bernabé. Obrigado por ter aceito o convite, para que pudesse estar conosco hoje, nessa tarde essa de abertura do nosso Fórum das Cadeias Produtivas. Imagina, eu que agradeço mais uma vez aí todo o carinho que vocês tiveram comigo. Obrigada. Agora, vamos lá, então. A Ana Sampaio vai fazer a entrega aqui de um presente. André, em nome do Movimento Agroligados, a gente quer agradecer muito você. A sua palestra foi solicitada. Vocês vão participar aqui com o De Olho no Material Escolar. E a gente ficou muito feliz, porque a gente já tinha um contato, uma conexão. Somos parceiros, né? O movimento é parceiro do De Olho. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por enriquecer aqui o Fórum das Cadeias Produtivas. E essa aqui é uma pequena lembrança como agradecimento. Ok, obrigado, Ana. Quero agradecer mais uma vez, em nome do professor João Costa Júnior. Cumprimentamos todos os alunos que vieram participar, os que também nos acompanharam através do nosso canal AgroNews. Em nome do Vicente Delgado, da AgroNews, cumprimentamos todas as vias de comunicação, mais de 20 jornalistas, mais de 17 veículos de comunicação. Esses profissionais que vieram a mais de 9 estados, mais de 10 estados do Brasil, se disponibilizaram para que pudessem estar aqui conosco, para que possa levar o conhecimento deles para o Brasil inteiro. Gente, eu quero, por gentileza, pedir
um aplauso para todos os profissionais que estiveram e que estão aqui ainda presentes conosco. Nosso muito obrigado em nome do Vicente Delgado, da AgroNews. E a vocês que estiveram presentes conosco desde o período matutino até agora, vocês que estão nos acompanhando através do canal AgroNews, senhoras e senhores, nosso muito obrigado. Encerram-se as atividades do Fórum das Cadeias Produtivas no dia de hoje. Esperamos vocês na próxima segunda-feira, lembrando que temos shows hoje, amanhã e domingo também, de porteiras, portões, corações abertos, a minha, a sua, a nossa 56ª Expo Agro. Obrigado.